Nós estamos estudando Apocalipse, nós vimos a necessidade de voltar às profecias no capítulo 1 e no capítulo 2 as cartas que Jesus escreveu ou mandou entregar para as 7 igrejas. Vimos a igreja de Éfeso, que deixou o primeiro amor, abandonou o primeiro amor. Isso é muito triste. Mas pessoas já fizeram isso e tiveram retorno. Por exemplo, Pedro negou a Jesus, mas ele retornou. Quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes, né? Lembrando das vezes que ele negou também. E o Senhor Jesus não abandonou Pedro. Uma vez que Pedro se arrependeu, o Senhor Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Ou seja, Pedro seria uma bênção, como foi e é uma bênção para nós até hoje nos escritos dele. Aquela mulher que pecou também na vida dela, nem sabemos os detalhes e nem queremos saber dos pecados dela, mas quando ela viu Jesus na casa de Simão, não Simão Pedro, um outro Simão, ela chorou aos pés de Jesus e enxugou as lágrimas com os cabelos. Também mostra alguém que abandonou a Deus, ou estava longe de Deus, mas voltou aos caminhos do Senhor. E nós mesmos, nós já tivemos um encontro real com o Senhor. Em algum momento da nossa vida nós começamos a desanimar, ou a não crer mais no poder da oração, não crer que vale a pena servir ao Senhor, mas nós já nos arrependemos disso e voltamos, e o Senhor está aí nos abençoando. E agora nós vamos ver a segunda carta para essa segunda igreja, a igreja de Esmirna. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8. Quem pode ler? Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora é vivo. Então essa igreja Esmirna, ela recebe esse recorte daquela apresentação de Jesus. Ele é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Então essa é uma carta para aquela igreja, mas serve para nós hoje também. Nós temos que lembrar que o Senhor Jesus é aquele que vive, aquele que é o primeiro e que é o último. Portanto, é uma carta que nós temos para nós também, não só para Esmirna. Versículo 9, alguém pode ler? Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Esse é um elogio. Então essas cartas elas seguem mais ou menos um padrão. E o padrão, após o Senhor Jesus se apresentar, dar um elogio, se tiver um elogio. E essa igreja tem. Deus conhece a igreja de Esmirna, é uma igreja que passa por tribulação, é uma igreja pobre financeiramente. Muitas igrejas eram e muitas igrejas são pobres. Até hoje, se nós pensarmos nas igrejas hoje, se você andar por aí pelo Brasil, várias cidades, você vai ver como Deus abençoou os crentes financeiramente. A gente vê muitos crentes muito prósperos. As igrejas têm se tornado, inclusive, um alvo de inveja de alguns incrédulos. E eu acredito mesmo que alguns incrédulos se aproximam de alguns crentes porque eles veem os crentes bem-sucedidos. Não só financeiramente, mas também na família. E como uma coisa está ligada à outra, muitos crentes estão bem financeiramente porque eles dedicam a vida deles para trabalhar, para estudar, para não mexer com a vida dos outros, para não beber, não fumar, não ter vários vícios, ser mais comedido nas diversões, nos gastos. E qualquer pessoa, não precisa ser crente, qualquer pessoa que seguir uma vida dessa, a tendência é, se tem entrada, né, se ele tem um salário, a tendência é economizar e começar a progredir mesmo,
comprar coisas, ter coisas e ter mais oportunidades ainda. Então é por isso que, também por isso, né, que muitos crentes, graças ao bom Deus, são prósperos. E isso chama a atenção de algumas pessoas, porque no Antigo Testamento era assim. As nações queriam ser igual à nação de Israel, que era uma nação abençoada. Todo mundo queria ser igual a Isaac. Ele furava a terra, já saía água. Então ele era um homem muito abençoado, como muitos de Israel e muitos hoje da igreja. Mas a realidade é que tem igrejas pobres também. Tem pessoas que são bem pobres. Tem pessoas que estão em região onde o comércio não é bom, a oportunidade de emprego não é boa, não são boas as oportunidades. E então tem crentes também bem pobres. E naquela época do primeiro século, a tendência de ter crentes pobres era muito grande, porque alguns deles, dependendo da região onde eles moravam, eles tinham seus bens confiscados. Os perseguidores tomavam os bens deles, simplesmente pelo fato deles não adorarem os ídolos, os imperadores, as estátuas e tudo mais. E isso fazia com que um crente precisasse da ajuda de outro crente. Então houve muita ajuda mútua entre os crentes. E a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Mas entre parênteses, o que Jesus fala? Mas tu é assim. Financeiramente, materialmente, é uma igreja pobre. Mas Deus considera a igreja de Esmirna uma igreja rica. Por que será? Porque essa igreja está sendo forte, firme nas coisas que precisa ser firme. Ela não está negociando com o mundo a palavra de Deus. Essa igreja não está vivendo com a mentalidade do mundo. Porque aqui diz a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. Então tem um movimento ali nessa cidade de Esmirna perseguindo os cristãos que são judeus, mas nem judeus eles são. Eles estão se chamando, se declarando judeus, mas eles não creem nas promessas de Abraão, eles não creem na palavra de Deus, como o dirigente falou aqui, não creem na Torá, no Pentateuco, não creem nas promessas do Senhor. Porque o verdadeiro israelita é aquele que segue Abraão. Abraão é o pai da fé. Ele creu na promessa. Nós poderíamos dizer que somos verdadeiros israelitas, porque nós cremos na promessa. Eles são sinagoga de Satanás, aqueles perseguidores judaizantes ou judeus. Por que ele fala sinagoga de Satanás? A sinagoga é o lugar de reunião dos judeus. Então tem o templo, que é uma reunião mais formal, uma vez por ano, ou não uma vez por ano, mas em 5 festas eles estavam ali para adorar a Deus. E eles começaram a construir sinagogas para as pessoas terem semanalmente lugar para ir. Elas não iam sempre em Jerusalém, morando longe, distante. E quando João escreve, ou Jesus se apresenta a João, o templo já foi destruído, mas tem aquelas sinagogas. Então Jesus está dizendo que esses falsos judeus, eles são sinagoga de Satanás. A igreja deles, a reunião deles é mais voltada para o diabo do que para Deus, porque eles são contra os cristãos. Graças a Deus nós gozamos de plena liberdade aqui. Eu digo plena liberdade. Alguns falam, não, tem perseguição. Tá bom, mas eu nunca fui impedido de entrar aqui na igreja. Só uma vez que o cano estava estourado ali, ó. E a gente teve que
fazer alguma coisa para poder ter o culto, mas não foi perseguição. Nós nunca tivemos perseguição. E em muitos lugares onde nós vamos, não tem perseguição. Então nós gozamos ainda desse privilégio. Versículo 10. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. É uma igreja pobre, uma igreja perseguida e uma igreja que ainda vai sofrer mais. Jesus está dizendo para essa igreja que vai vir um sofrimento. E ele já está dando conforto antes de vir o sofrimento. Se alguém falasse para nós, ou se Jesus, não alguém, mas Jesus falasse para nós, vocês serão perseguidos. Esse povo aí da igreja, da nossa igreja, vocês vão ser perseguidos. Vocês vão sofrer fisicamente. Alguns de vocês vão ser inclusive presos. Bom, eu já ia dar um jeito de me desfiliar da membresia dessa igreja, né? Para me proteger. Talvez essa seria nosso senso de proteção. Se eu sei que vai acontecer alguma coisa ruim, agora já vou me proteger. Mas nós podemos dizer, meus irmãos, que Deus não falou para nós o futuro. Ele não falou o que vai acontecer. E nós vamos ficar firmes. Se algum dia acontecer algo assim, nós vamos ficar firmes, porque o Senhor vai nos dar graça. E o Senhor Jesus está dizendo, não temas as coisas que vocês vão sofrer. É o diabo que vai lançar vocês na prisão. O diabo vai usar pessoas para isso. E não serão todos os crentes. Alguns. Eles só vão livrar o pastor e a liderança da igreja. O resto vai. Normalmente é o contrário, né? Mas o Senhor disse que alguns serão presos. Serão colocados à prova. Se eles amam mesmo o Senhor. Se era verdade tudo que eles estavam pregando. E nós não sabemos qual foi essa tribulação, mas o Senhor Jesus já está dizendo, vocês terão 10 dias difíceis, 10 dias de tribulação. Nós sabemos que quando existe um sistema forte, um governo contra o Evangelho e quiser mesmo perseguir, eles não precisam nem de 10 dias, dependendo do tamanho do local, eles precisam de pouco tempo. Eles já podem matar alguns, bater em outros, prender outros, arrancar os bens de outros. Então é assim. E eles tiveram 10 dias de perseguição, ou teriam, 10 dias de perseguição. Diocleciano, Cláudio, Nero e tantos outros imperadores, eles foram muito duros contra os cristãos. E alguns cristãos ficaram firmes só pela graça de Deus. Porque alguns foram jogados numa arena onde as feras os comiam. Outros foram torturados. Diz a tradição, que o próprio Nero ele colocava cristãos em estaca, jogava piche, queimava e iluminava o jardim da casa dele. Tamanho sadismo, tamanha maldade, crueldade, não apenas querendo matar os cristãos, mas fazendo-os sofrer. E o Senhor Jesus diz para essa igreja, seja fiel. Até quando? Até a morte. Não tem garantia de que vocês vão ficar livres. Às vezes ficam livres, mas outras vezes não. Mas sejam fiéis até a morte e vocês vão ganhar a coroa da vida. Então essa é uma promessa para todos os crentes, mas de modo especial a gente entende que aqueles que sofrem mais, eles merecem essa coroa. E aí a exortação final para essa igreja, versículo 11, alguém pode ler? Quem tem o mesmo curso, o que o Espírito diz das igrejas.
O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O Espírito Santo está falando para as igrejas, está falando para nós hoje. O vencedor, quem ficar fiel, o crente, né? Ele não vai sofrer o dano da segunda morte. Não há garantia de que ele vai sobreviver à perseguição dos 10 dias. Mas há uma garantia total de que pela segunda vez ele não morre. Porque Deus já providenciou para todos os crentes a salvação em Cristo Jesus. Vamos ver mais essa igreja, a igreja de Pérgamo. Bom, mas só lembrando da coroa da vida, eu creio que alguns irmãos ganharão a coroa da vida e a Bíblia já relata sobre eles. Por exemplo, o primeiro apóstolo a ser morto, o Tiago. Tiago, ele foi traspassado. Herodes, né, mandou espetá-lo com uma espada. Então ele foi morto. Dali veio, muitos crentes se espalharam por causa da perseguição. Paulo, a tradição diz que Paulo foi decapitado. Nós não sabemos se foi mesmo, mas ele sabia que ele ia morrer por amor a Cristo Jesus. E Pedro, a tradição também diz que Pedro foi morto. E a tradição diz que ao ser morto, ele ia ser crucificado. E ele não se achou digno de ser crucificado, porque era muito para ele. O Senhor Jesus estava acima dele. Então ele pediu, segundo a tradição, né, para ser crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. Então são servos de Deus que morreram por amor ao Senhor. Então nem sempre a vida do cristianismo foi fácil, como é para nós hoje. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Alguém pode ler o versículo 12? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Seguindo o padrão, né? Então aqui Jesus é apresentado como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes ou 2 cortes. Versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha e meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus, falando para essa igreja em Pérgamo, já está elogiando também. Começa com um elogio. Eu conheço onde você mora, eu conheço onde é essa cidade de Pérgamo. É uma cidade difícil porque ali tem o trono de Satanás. O trono de Satanás é sede de adoração ao imperador. Algumas cidades havia uma estátua do imperador vigente, ou seja, o imperador da época, e os moradores tinham que adorar aquela estátua. Havia funcionários do governo que fiscalizavam isso. Eles tinham festividades, como por exemplo, nós temos aqui o aniversário da cidade, onde tem um desfile muito agradável de ir e ficar ali e ver, mas se você estivesse em Pérgamo, no dia do aniversário da cidade, você tinha que ir, e eles faziam aquelas filas, e você tinha que adorar o imperador. Você tinha que fazer as reverências para aquele adorador como um Deus. Então, por isso Jesus está dizendo, vocês habitam no trono de Satanás. Aquilo não é adoração a Deus, aquilo é um trono de Satanás. Como hoje, por exemplo, nosso país está entronizando o diabo mais uma vez, né? Porque essa adoração que tem hoje, esses fogos que tem aí é em homenagem a demônios. Então é claro que a gente toma muito cuidado para falar isso daí, né? Mas se você tem a oportunidade, pode falar mesmo, porque pessoas morreram falando essas coisas, e hoje você nem morreria falando, você só ia perder um churrasco, só isso.
brincadeira, vocês iam perder muito mais que isso, né? Eu tenho para comigo que quando aquele pastor chutou esse ídolo, houve uma volta à adoração. Parece que estava meio apagado. Fortaleceu, né? Fortaleceu. Eu ouvi falar isso mesmo, parece que fortaleceu. De repente ele foi usado, né, ele não deveria ter feito aquilo, né? Não da maneira que ele fez, me parece. Se a gente vai ensinando sempre as pessoas a palavra de Deus, evidentemente vamos falar de idolatria e vai chegar nisso, mas aquela provocação, não sei. Não foi bom para ele também, né? Não. Profissionalmente, né? Uma vez que é uma profissão aquilo. O trono de Satanás. Conservas o meu nome, não negaste a minha fé. O bispo daquela igreja, eles conheciam como bispo, né? Pastor, o líder, presbítero daquela igreja, por nome Antipas, ele era muito fiel e ele foi morto. Ele foi morto por causa dessa fidelidade, ali naquele lugar onde Satanás habita, talvez perto da imagem do imperador, eu não sei, mas ele foi morto. Versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Vocês notaram que a igreja de Éfeso teve uma crítica contra ela, abandonaram o primeiro amor. A igreja de Esmirna, você não encontra uma crítica, não houve crítica para Esmirna. Mas agora para Pérgamo, embora tenha esse elogio, tem também uma crítica. Isso é importante nós sabermos, porque Jesus nos ama, mas Ele não esconde de nós os nossos defeitos. Ele não esconde de nós os nossos pecados. E se Ele tem que nos exortar, Ele vai fazer isso pela palavra, vai usar irmãos. Então não importa quantas qualidades você tem. Se você está dando mau testemunho numa área pequena que seja, você é passível de repreensão. Então não fique chateado com isso. Ah, mas eu faço tanto pela igreja, por que foi falar comigo? Porque você estava errado naquele ponto. E outra coisa, as coisas boas que você faz é sua obrigação como crente. O crente precisa viver de acordo com o que Deus fala. Como alguém fala assim, será, você quer o quê? Que faça uma estátua porque você fez a coisa certa? Não, nós temos que fazer as coisas certas. Se houver elogio, graças a Deus, alguém está reconhecendo, mas saiba, não importa a bênção que você seja na igreja, no seu ambiente, se você estiver errado em alguma coisa, você precisa ter repreensão de Deus e das pessoas também. Então a repreensão para essa igreja é que Deus tem, todavia, alguma coisa contra. Veja no versículo 4 do capítulo 2 para a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti. Ou seja, não importa que você é amável, que você é perseverante, tenho, porém, contra ti. A igreja de Pérgamo também. Não importa que vocês não adorem o imperador e sejam fiéis, que o pastor de vocês até morreu por causa do evangelho, tenho, porém, eu tenho todavia contra ti algumas coisas. Então vamos lá para algumas coisas, quais são? Primeiro, sustento a doutrina de Balaão. Todos aqui já conhecem a Bíblia, já leram várias vezes, Números 22 a 24, lá você encontra a história de Balaão. Balaão quis, por causa do dinheiro, amaldiçoar o povo de Israel, trabalhando para o rei Balaque. E ele montou essa cilada, mas na hora de amaldiçoar, ele não conseguia. As palavras mudavam e ele abençoava. Então Balaão fez isso. Não conseguindo derrotar o povo de Israel, Balaão deu a ideia para Balaque, para usar as mulheres midianitas, talvez midianitas, vocês podem confirmar depois,
para seduzir o povo, os homens de Israel. E eles conseguiram. E com isso, então, o Balaão acabou trabalhando para o inimigo. Então, existem pessoas na igreja igual a Balaão. São pessoas também comendo coisas sacrificadas aos ídolos, praticando a prostituição, seja a prostituição física ou a prostituição espiritual. O que era comer coisas sacrificadas aos ídolos? É ir nas festas pagãs. Nós temos várias festas pagãs, inclusive na nossa cidade. Fazemos muito bem em não participar dessas coisas, porque o Senhor também pode nos julgar por causa disso. Então esses são os pecados. Mas ainda tem um elogio aqui, né? Não, elogio não, é outra crítica, né? Versículo 15, alguém pode ler? Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. É uma crítica adicional. Além deles estarem seguindo o caminho de Balaão, indo em festas idólatras, praticando a idolatria, né, a prostituição espiritual, eles ainda estão no caminho daqueles gnósticos, os nicolaítas. Vejam ali no versículo 6, a igreja de Éfeso: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. A igreja de Éfeso tinha os seus problemas, mas isso aí não entrava na igreja. E a igreja de Pérgamo tem as suas vantagens também, fidelidade, e tem os caminhos de Balaão que ela segue, e além disso ainda sustenta a doutrina dos nicolaítas. Eles deixam entrar na igreja aquele pecado, aquela falsa doutrina. Versículo 16. Portanto, arrepende-se e não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei contra a espada da minha boca. Mesma palavra que teve para Éfeso, tem para a igreja de Pérgamo: arrepende-te. Sempre esse é o caminho, meus irmãos. Quando nós estamos num caminho errado, nós temos que nos arrepender. E senão, o que pode acontecer com a igreja? O Senhor Jesus vem e vai pelejar com a espada da minha boca. Lembra no versículo 12 como que ele se apresentou? Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, se eles não se arrependerem, Deus vai julgar a igreja. Versículo 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao curioso darei um maná, também lhe darei uma pedra branca, e nessa vai gravado o nome que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. E seguindo o padrão, no final o Espírito Santo está exortando a igreja. Se vocês ouviram isso, o que vocês fazem? Agora vocês obedecem. Para o vencedor, isso é para todos os crentes, tá bom? Mas alguns crentes de modo especial, eles recebem mais prêmios do que outros. Ao vencedor vai receber o quê? O maná escondido. Interessante isso. Eu não sei exatamente o que é, mas eu sei o que é o maná, porque a Bíblia relata que era com aquele orvalho que caía, aparecia então o maná para o povo ser sustentado. Então o maná é o sustento de Deus, é o pão de Deus que cai do céu. O maná foi escondido também, porque ele ficou como um testemunho contra a nação. Ele foi colocado dentro da Arca da Aliança, para que eles se lembrassem que um dia os pais deles rejeitaram o pão do céu. Então nós receberemos, os crentes, receberão esse maná escondido, ou seja, uma bênção especial de Deus. E também uma pedrinha branca. O que eu vou fazer com uma pedrinha branca, né? Pelo menos cantou quando era presbiteriano? Tinha essa musiquinha? O Jonas. O Jonas, né? Da pedrinha branca. Agora, o que está na pedrinha branca? Diz a palavra que
está escrito um novo nome. Ninguém conhece. Então, já temos a resposta. Ninguém conhece. Exceto, tem uma exceção, a pessoa que recebe aquela pedrinha. Então, tem alguma honra aí, certamente. E o Senhor Jesus vai dar para a pessoa, para o crente, né, essa pedrinha. E talvez você vai ter um outro nome no céu. Você vai ter um nome que todos vão te conhecer. E além disso, alguns talvez terão um nome que ninguém vai conhecer, só ele. Talvez mostrando a intimidade dele com Jesus Cristo. Eu te conheço por esse nome. E ninguém mais sabe, só eu e você. Então essa é a intimidade que o Senhor Jesus Cristo terá com alguns crentes. Isso faz parte da premiação. Então, meus irmãos, não fiquem ofendidos com isso, com ciúmes, com inveja, e nem fiquem rebeldes a essa ideia. A Bíblia é muito clara que todos nós, salvos no céu, gozaremos da eternidade com muita alegria. Porém, nem todos vão ganhar pedrinha branca. Nem todos vão ter tal e tal prêmio. É isso mesmo. Acabou. Esse aqui é a hora de acabar. Bom, e é assim, meus irmãos. O Senhor vai honrar alguns crentes. Eu jamais pensaria, eu pensaria, né, mas está errado eu pensar Então, isso. peraí, pastor, a pedrinha branca é para todos? O vencedor em alguma área que Deus sabe, né? Aqui no caso, a igreja de Pérgamo. Mas você poderia, eu poderia querer os mesmos prêmios que o apóstolo Paulo vai ter. Só que eu não fui espancado, eu não passei por nudez, eu não passei por frio, eu não passei pelas dificuldades que ele passou. Então é uma coisa muito justa, mas essa justiça não é minha, é de Deus. Ele sabe quem ele vai premiar, e alguns serão mais premiados do que outros. E talvez alguns pensem, mas eu sei que isso aqui eu vou ganhar prêmio. Você não sabe. Porque o Senhor Jesus falou que vários trabalhadores foram trabalhar. Um começou às 6 da manhã e terminou às 6 da tarde. E outro começou às 5 da tarde e terminou às 6 da tarde. Pois aquele que começou às 5 da tarde e terminou às 6 da tarde ganhou o mesmo salário daquele que trabalhou 12 horas. Então, antes de você falar que é uma injustiça, quem julga é o Senhor. Ele falou, eu sou o dono, eu faço o que eu quiser. Então o Senhor nosso Deus vai premiar. E se o Senhor nos premiar, louvado seja Ele, é a graça dele pelas nossas vidas. Enquanto isso, vamos trabalhar. O apóstolo Paulo falou que ele corre para chegar em primeiro lugar. É assim que nós fazemos. Eu não quero dar uma rasteira em você, nem você em mim, porque tem espaço para todos os crentes trabalharem e todos podem ter premiação. E o Senhor Jesus disse, comigo está o galardão. Pode ter certeza que não vai faltar para você. Que Deus nos abençoe. Eu acho que é uma grande bênção lembrarmos da igreja de Esmina e da igreja de Pérgamo. E só lembrando para os irmãos, alguns que testemunharam com coragem. Deus deu coragem para eles. Paulo, ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Ele foi fiel. Estevão viu o céu aberto. Ele ficou bem firme e foi apedrejado, né? E John Huss, esse foi da Boêmia, a atual República Tcheca. Ele defendeu a palavra do Senhor e ele foi colocado numa estaca e colocaram lá a madeira, jogaram piche, queimaram. Enquanto ele estava pegando fogo, ele estava cantando o hino ao Senhor. John Huss também foi uma vez. Oi, pastor. Pensando no que o senhor disse aí, Estevão teve um lado bom e Paulo também, né? Sim. Só que quem mandou matar Estevão foi Paulo, né? Ele estava com a veste de Estevão na mão,
não foi? Quem matou foi o Sinédrio, Sim, que era, mas Paulo ele estava concordando. Isso, mas você vê, ainda ganhou. E ainda ganhou. Ele teve chance. Não, Isso é a graça. Um chegou para trabalhar 7, outro meio-dia. Pois é. olha só. Era o Saulo. Era o Saulo. O Saulo. Ele era Saulo antes da se transformar em Isso, Paulo. calma que é a chance. Pois é. Mas Deus é gracioso. O apóstolo Paulo disse, quando ele falava de pecador, ele dizia, eu sou o maior de todos. Quando ele falava de apóstolo, ele dizia, eu sou o menor de todos. Um abortivo, nascido fora do tempo. Chegou às 5 horas da tarde. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e o testemunho que nós temos dessas duas igrejas. Igreja de Esmirna e Igreja de Pérgamo. Todas elas sofreram por amor ao Senhor e os crentes certamente foram ou serão galardoados, presenteados. Nós, ó Deus, estamos fazendo a tua obra, aguardando do Senhor a tua bênção, misericórdia, graça. Nós já recebemos a salvação e sabemos que receberemos premiações também, pela tua graça e bondade. Oramos em nome de Jesus. Amém.